Já parou pra perguntar quais livros o Stephen King gosta? Quais livros ele já leu? Quais são os favoritos dele? O vídeo de hoje é sobre isso, porque hoje eu vou te informar os livros favoritos do Stephen King, porque vai que você vai se interessar em ler os livros que ele gosta, assim como eu, porque eu fui nessa curiosidade, tá? Na verdade, eu pesquisei isso, não foi pra criar conteúdo pro vídeo, mas achei interessante e aí eu falei, eu posso compartilhar isso com o pessoal que acompanha o canal. Bom, o Stephen King, se você não conhece, óbvio que você conhece, por isso que você está nesse vídeo, é um dos caras maiores da literatura mundial, principalmente quando o assunto é thriller, quando o assunto é terror, horror, coisas do tipo, ficção científica. Ele tá sempre no topo, é um cara muito conhecido, tanto que os livros dele, o nome dele já é enorme de cara assim, e o título do livro é bem menor. O Stephen King já está há muitos anos aí, ele tem acho que mais de 90 livros publicados e é um cara que inspira muitas pessoas, é um querido por muitos leitores. Várias obras dele viraram filmes, viraram séries. Ele criou personagens icônicos como It, A Coisa, entre outros. Então é um cara que tem muita bagagem, é um cara que também leu muito. Ele tem uma história muito incrível na literatura, inclusive tem um livro chamado Sobre a Escrita, que é sobre a vida dele com a escrita, como ele começou tudo e como funciona, como ele escreve os livros dele. É um livro excelente para você que é fã do Stephen King ou para você que quer escrever algum livro. Tem várias dicas muito boas lá que eu super indico. Bate aquela curiosidade, pelo menos bateu pra mim aquela curiosidade de saber o que inspira o Stephen King, o que ele lia ou lê que faz com que ele crie outras histórias inspiradas nisso, sabe? Você já parou pra pensar nisso? Eu tenho essas coisas na minha cabeça. E antes da gente começar, se inscreve no canal se você não é inscrito e tem um podcast pra você seguir, ouvir. Terminei a primeira temporada agora, a segunda temporada talvez já tenha solto aí pra você alguns episódios. Lá eu conto algumas histórias, alguns contos de terror, algumas curiosidades do mundo literário do horror, que se você gosta é um prato cheio. Tem link do grupo do Telegram, tem link das redes sociais, tem link pra tudo quanto é coisa aqui do conteúdo do canal, tá bom? Bom, vamos lá. O Stephen King, por ele escrever muitos livros de horror, coisas mais macabras, né? Eu sei que ele se inspirou muito no Edgar Allan Poe, que é também um mestre do horror, e também do Tolkien. Essas são as duas informações que eu sempre soube que ele é muito fã desses dois autores. E são dois autores que eles são responsáveis por criar universos sombrios com umas situações meio sobrenaturais, forças do mal, tipo coisa parecida com boa parte da obra do próprio Stephen King. Mas não são só esses nichos aí que o Stephen King gosta. Um dos livros que ele gosta, que é um dos favoritos dele, se chama As Aventuras de Huckleberry Finn, que é do autor Mark Twain. Esse livro é muito famoso pelas descrições detalhadas dos moradores e dos cenários do rio Mississippi, que são retratados a partir do personagem chamado Hook, que é um jovem chamado Hook, e também do Tom Sawyer. Ele é presente aí em várias outras histórias e eles juntos conquistam a autonomia sobre suas próprias vidas e viajam em busca de aventura e liberdade. Esse é um dos livros que ele curte, que ele indica. O outro aqui já é um livro um pouco mais macabro, um pouco mais pesado, que se chama Os Versos Satânicos de Salman Rushdie. É a história sobre dois atores indianos que se transformam, um em diabo e o outro em anjo, depois de caírem de um avião atacado por terroristas. Essa história é muito bizarra, inclusive eu estou muito interessado em ler esse livro. E é um romance alegórico e autobiográfico, explora os extremos de cada personagem para tentar responder uma questão filosófica principal, que é: quem sou eu? Pô, muito reflexivo, né? Uma coisa que deve ser um pouco mais macabra, mais sombria e também reflexiva. A capa eu não curti muito não, mas a história, a sinopse, eu achei muito interessante. O próximo livro que ele indica, que ele gosta muito, é O Senhor das Moscas, do William Golding. Esse livro eu li no ano passado. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando todos os detalhes desse livro e todas as curiosidades que se você quiser saber. Vou deixar o link aqui. É um clássico, é um livro macabro, é um livro com uma história bem pesada, um livro que envolve crianças e coisas macabras, típico do Stephen King. Você não consegue imaginar outro autor fazendo coisas com tanta maestria quanto ele. Quer dizer, tem o William Golding também.
Mas O Senhor das Moscas, ele é um livro pesado também, e tem um filme, tem a adaptação desse livro, inclusive você pode pesquisar aí no filme se você não quiser ler o livro, tem um filme, eu acho que o filme está incompleto no YouTube. E é uma história muito louca que fala sobre crianças que caíram de na verdade, eles estavam num avião, várias crianças que estavam fugindo da Segunda Guerra, esse avião cai numa ilha, no mar, e as crianças vão se refugiar na ilha. Porém, só tem criança sobrevivente, não ficou nenhum adulto sobrevivente. E aí, eles ficam muitos dias na ilha, né? E coisas começam a acontecer, porque o instinto humano deles, o instinto selvagem deles começam a aflorar, porque eles precisam sobreviver, eles precisam se alimentar, entre outras coisas. E aí você fica com aquela imagem de criança, não vou entrar muito em detalhes, mas você pode imaginar o que eles vão fazer nessa ilha uns com os outros aí. Outro livro que o Stephen King gosta é um outro clássico, que se chama A Casa Noturna, de Charles Dickens. E esse livro fala sobre a sociedade inglesa no século XIX. Algumas histórias são contadas paralelas e dezenas de personagens aí que são complexos tomam conta do cenário de Dickens e acompanham um processo aí judicial longo e desumano, envolvendo desde os membros da nobreza até crianças abandonadas pelas ruas de Londres. E aí a gente já vê histórias aí envolvidas crianças. Outro aí, esse você deve conhecer, com certeza que você conhece, que é 1984, do George Orwell, que também é um clássico. Esse livro eu li no ano passado. Ele conta uma história, uma distopia, né, de 1984, sobre o personagem Winston, que vive aprisionado por uma sociedade totalmente dominada pelo Estado. Tem toda uma vigilância extrema e uma constante ameaça aí da figura do grande irmão, que é contado ali por algo que tá sempre observando, tá sempre assistindo todo mundo. Um livro, uma história aí que inspirou o Big Brother Brasil. O próximo livro se chama Luz em Agosto, do autor William Faulkner. Esse livro aí, ele é da Companhia das Letras, se eu não me engano. E ele conta 3 histórias que acabam se cruzando aí. E no caso é Joey Christmas, e ele foi rejeitado por ser considerado um branco de sangue negro. Tem a Lena Grove, que é adolescente órfã em busca de um homem que a abandonou grávida. E o Reverendo Hightower, que é responsável por conectar estes 2 personagens aí em busca de um espaço da sociedade. Então é mais um drama, e se você gosta, a história ela é contada mais ou menos em 1932, 1920 e pouco, se eu não me engano, e é um livro muito conhecido lá fora. Eu não gostei muito da capa da edição aqui no Brasil, não, mas é um outro livro aí que o preço é um pouquinho caro. Se você conhece esse livro, comenta aqui embaixo se você já ouviu falar ou se você já leu. O próximo e último livro aqui é O Meridiano de Sangue, do autor Cormac McCarthy. Esse livro já é um pouco mais pesado, com certeza com cenas mais profundas, mais pesadas, porque ele é baseado em histórias reais aí que aconteceram entre as fronteiras do Texas e o México. Conta a história de um garoto chamado Kid, e ele presencia um cenário onde os índios são assassinados e a venda dos corpos desses índios acaba crescendo ali na região. Meio macabro, meio tensa essa história. E esse livro conta a história de um garoto de 14 anos que chama Kid. E esse garoto, ele é meio abandonado pelos pais, desde muito novo, muito judiado da vida, muito abandonado. E aí acaba se envolvendo com os caras perigosos, os mercenários. E aí ele acalha de viver num lugar, de presenciar um lugar muito tenso, muito macabro, onde vários indígenas são assassinados e os corpos são vendidos aí, vira uma moda e isso se espalha pela região. É uma história bem pesada, é uma história que eu acho um pouco tensa. Bom, esses foram os livros, qual deles você se interessou mais? Eu acho que eu tenho vontade, fiquei com curiosidade de ler esse Meridiano de Sangue e também os Versos Satânicos, que são duas histórias meio loucas, assim, que eu achei muito curioso. Essa história dos 2 meninos, né, que o avião cai, aí um vira o diabo, outro vira o anjo, eu achei meio macabro, meio louco. Eu tenho uma curiosidade de ler esse livro, inclusive eu acho que eu vou colocar na minha wishlist. E você aí, qual deles você tem interesse em ler? Comenta aqui embaixo qual te chamou mais atenção. E se você conhece um outro livro que o Stephen King gosta muito, comenta aqui embaixo também. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal se você não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!